Fala pessoal, tudo bem? Nós estamos hoje aqui para gravar mais um vídeo do canal A Verdade na Prática. Eu sou Moisés Santos e quero dizer a você que hoje nós vamos iniciar uma série de estudos bíblicos que falam sobre os feriados que nós temos no nosso país. Na verdade, eu quero falar apenas sobre aqueles feriados que têm cunho religioso, que têm a sua origem, a religião, seja ela qual for. Portanto, o objetivo nosso é esclarecer, à luz das Escrituras Sagradas, à luz da Bíblia, o significado de cada feriado que tiver alguma vertente religiosa. Bom, antes de nós começarmos, tem duas coisas que eu quero dizer a você. A primeira é que se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreve aí, nos ajuda a divulgar esse trabalho. Aciona o sininho para que você seja notificado sempre que houver algum estudo novo. E se você gostar do estudo, deixa um like que nos ajuda na propagação desse material. Tá bom? A segunda coisa que eu quero falar com você é que eu respeito o direito de todo cidadão garantido na Constituição Federal. No artigo 5º, nós temos ali a exposição do direito ao culto, à religião, à escolha, à expressão de pensamento. Então, assim, não vamos aqui, ou não queremos, eu não quero atingir nenhuma instituição religiosa ou nem os seus membros ou líderes. O nosso objetivo, na verdade, é falar a respeito da doutrina ou dos hábitos, costumes e cultura relacionada a essa religião. Principalmente se ela se diz cristã. O que nós fazemos aqui é confrontar os dogmas, as doutrinas que são ensinadas por essas instituições, juntamente com a palavra de Deus. Se alguém diz que é cristão, subentende-se que ele anda de acordo com as Escrituras Sagradas. E é isso que nós contestamos. É para cá que nós trazemos os ensinos para esclarecê-los à luz da palavra de Deus. Portanto, não se sinta ofendido se fizermos algum comentário relacionado com alguma dogmática, alguma doutrina da sua igreja. Na verdade, o que nós queremos é abrir os olhos e esclarecer a cada pessoa como na vida real, na vida prática, as Escrituras nos ensinam a viver uma vida cristã autêntica. Tá bom? Portanto, dados os avisos e os esclarecimentos, eu quero convidar você para nós começarmos o estudo de hoje. Bom, o estudo de hoje começa com o feriado do dia 8 de dezembro, nesse caso, amanhã. O que nós queremos falar sobre esse feriado? Nós queremos mostrar historicamente que é um feriado que foi criado há muitos anos atrás com uma fundamentação religiosa. Na verdade, quando ele foi criado e foi propagado dentro do ambiente católico apostólico romano, considerada como uma igreja cristã, nós entendemos que, na época, o Papa Pio IX, que fez uma declaração que ficou conhecido como dogma, né, se tornou um dogma da igreja, uma regra, uma doutrina. Ele se espalhou ao longo dos anos e até hoje é comemorado. Esse dogma faz uma alegação que, biblicamente falando, é incomum e, biblicamente falando, não se encontra respaldo para se considerá-lo verdadeiro. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos falar sobre ele e esclarecer à luz das Escrituras o que significa o feriado do dia 8 de dezembro. Vamos lá. Em 1854, o Papa Pio IX declarou que Maria havia sido concebida sem pecado. E essa alegação passou, ou se tornou, um dogma da Igreja Católica Apostólica Romana. Bom, ele ficou conhecido como o dogma da Imaculada Conceição. E diz exatamente assim no seu texto original, que no primeiro instante do seu nascimento, ela foi preservada imune de toda mancha de culpa original. Ora, se ela foi considerada imune de toda a culpa do pecado original, bom, vamos lá. Então, quando alguém alega, quando alguém declara
que uma pessoa está isenta do pecado original, ela faz uma declaração que, biblicamente falando, não tem respaldo. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que todo homem nasceu debaixo do pecado. E eu vou mostrar isso para você. O pecado original, a culpa original, ela fundamenta-se no pecado de Adão. A Bíblia diz, ensina, que todo homem pecou porque Adão pecou. Está escrito da seguinte forma: por um homem entrou o pecado no mundo. E esse homem é justamente Adão. O que significa isso? Significa que todas as vezes que um ser humano nasce, ele nasce dentro do pecado. O pecado está implícito nesse ser humano. Por quê? Os homens foram sendo criados, procriados de geração em geração até os dias atuais. Logo significa que, por causa de Adão, todo ser humano pecou. Existe uma exceção? Sim, claro, existe uma exceção. E a exceção é Jesus Cristo. Portanto, vá ser mais claro possível, todo ser humano que nasce da cópula, que nasce da relação íntima de um casal, toda criança que é gerada com a união dos dois gametas, tanto masculino quanto feminino, se eles se juntam e eles geram um ser humano, esse ser humano está debaixo do pecado. Maria nasceu de um pai e de uma mãe. Logo, subtende-se que ela também seja pecadora. Mas o Papa Pio IX alegou que não. E é aí que está a controvérsia, é aí que está o problema, vamos dizer assim. Nessa declaração dele, ele coloca ela nessa condição. Ora, eu vou mostrar para vocês aqui 2 textos bíblicos. Eu quero que você acompanhe com a sua Bíblia. Ou faça alguma anotação num caderno e depois você venha estudar esses textos para que você possa conhecer. Abra sua Bíblia no capítulo 3. Vamos ler primeiro o versículo 9 do capítulo 3 da carta que Paulo escreveu aos Romanos. Por favor, me acompanhe. Abra sua Bíblia. Na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 3, vamos lá. O primeiro versículo é o versículo 9, nós vamos ler. Diz assim: pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos os judeus ou gentios estão sob o poder do pecado. Paulo, respondendo algumas questões ali para a igreja que estava em Roma, quando escreveu a carta, ele quis dizer que nem judeus, nem os outros povos estão isentos do pecado. Todos, judeus ou qualquer outra pessoa de qualquer outra nacionalidade, está debaixo do pecado. Mais adiante, no mesmo capítulo, ele faz outra referência, lá no versículo 23. Me acompanha aí. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Jesus Cristo, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Olha só, vou repetir o versículo 23. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Vamos dizer o seguinte, vamos parafrasear esse texto. Paulo conheceu Maria, provavelmente, porque conheceu os discípulos e Maria estava entre os discípulos de Jesus. Paulo conheceu os discípulos de Jesus que andaram com Jesus, conversavam entre eles, falavam dos feitos de Jesus. Paulo conheceu Pedro, Tiago, Barnabé, conheceu Lucas, Marcos. Paulo conheceu André, Felipe. Bom, se ele conheceu a todos eles, ele deveria ter alguma informação se Maria não fosse pecadora, como todos os outros homens na face da terra. Paulo certamente saberia e consideraria isso algo importante. Jamais ele deixaria de citar ou fazer referência a esse fato. Portanto, observa bem, se Paulo soubesse que Maria, ou tivesse esse entendimento, e olha que Paulo foi quem mais escreveu no Novo Testamento, é considerado dele 13 cartas
13 epístolas. Portanto, imagine, se Paulo tinha todo esse conhecimento, andou com os discípulos de Jesus, conheceu toda aquela estrutura, o próprio Jesus se apresentou para Paulo. Ele tinha uma ligação direta com o Espírito Santo e com Deus. Por que que Paulo não faria menção sobre um fato tão importante como este, caso Maria fosse especial assim, ou seja, sem pecados? Por que que ele não disse nada? Por que que ele não registrou nada? Se ela fosse assim, Paulo diria assim, no versículo 23, ele teria escrito dessa forma, se ela fosse como a Igreja Católica Apostólica Romana declara, como o Papa Pio IX declarou. Pois todos pecaram, com exceção de Maria, a mãe do Salvador. Ele teria colocado alguma coisa desse tipo. Porque senão, ele estaria negando uma informação muito valiosa. Mas Paulo não fez isso. Ele não falou nada a respeito. Ele disse, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. O que é mais interessante nesse texto, ou melhor, nesse assunto, é que a própria Maria não se considera assim. E eu não sei por que escondem essa informação. Vamos ver? Abra sua Bíblia em Lucas. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho que Lucas escreveu, no capítulo 1, no texto que fala sobre Maria ter ido visitar Isabel, sua prima, quando estava grávida, e também quando Isabel estava grávida de João, ao se aproximar de Maria, Isabel saudou Maria, e o menino, a criança que estava no ventre de Maria, se alegrou. E Maria fez uma declaração, ou melhor, e Isabel fez uma declaração para ela. E ela responde com um cântico. Ela responde a essa declaração, a esse momento tão especial, com uma música, com um cântico. E no cântico, Maria declara exatamente assim. Maria respondeu, minha alma exalta ao Senhor. Como o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ora, se alegra em Deus, meu Salvador. Por que Maria declara que precisa de salvação? Por que Maria declarou que em Deus ela precisava de salvação e que Deus era o seu Salvador? Ela reconhecia a sua condição. Maria foi escolhida por Deus, se transformou na mulher mais importante talvez da história da humanidade por dar à luz, por gerar dentro dela e dar à luz o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Mas ela tinha plena consciência, como uma boa judia, como alguém temente a Deus, de que ela era igual a todos os outros homens da terra, mas que se foi colocada numa condição especial por ter sido escolhida, por sua humildade e por sua fé. E isso é o que é mais importante. Bom, vamos para frente. Por que que isso tem relação direta com o feriado do dia 8 de dezembro? É porque nessa data é comemorada aqui no Brasil o dia da Imaculada Conceição. E um título, Imaculada, é um título porque quer dizer que ela não tem mácula, ela não tem mancha, ela não tem pecados. Portanto, é um feriado religioso, originário da Igreja Católica Apostólica Romana, e como um bom cristão você precisa entender que essa doutrina é uma doutrina que não condiz com a própria Escritura, a própria Palavra de Deus. O que é interessante também é lembrar que, por causa do sincretismo religioso que existe no Brasil, sincretismo quer dizer mistura de culturas, informações, dogmas religiosos, nós sabemos que o Brasil foi colonizado por Portugal, vamos dizer assim, ele foi colonizado por vários países europeus, mas quem teve a maior preeminência foi Portugal. Portugal assumiu o controle do Brasil, né? E o que é que acontece? Quando eles catequizaram os índios e também os habitantes da África que vieram para cá, para o Brasil, que foram trazidos forçosamente para o Brasil, eram livres no seu continente, nos seus países, mas foram sequestrados e trazidos para trabalhar como escravos no Brasil e em outros países da Europa. O que foi que aconteceu? Eles foram catequizados, foram ensinados, baseando-se na doutrina
considerada cristã da Igreja Católica Apostólica Romana, e a partir daí eles não tinham liberdade de cultuar como eles conheciam. No entanto, eles acabaram adaptando-se a essa situação e mesclando sua cultura com a cultura cristã da época. E o que foi que aconteceu? Nós vemos que hoje a Igreja Católica, assim como, por exemplo, a Umbanda, comemoram na mesma data uma data especial. No caso da Igreja Católica, o dia da Imaculada Conceição. E no caso da Umbanda, nós vamos encontrar aí, por exemplo, no dia 8, a comemoração, no dia 8 de dezembro, a comemoração no Candomblé do dia de Oxum. Ou seja, um orixá considerado mãe das águas doces. Nós vamos ter aí uma mistura da cultura afro-brasileira com a cultura cristã, vamos dizer assim, né, como é considerada a Igreja Católica. E essa mistura, ela também não só mistura os nomes e as datas, elas misturam as religiões, misturam os conceitos, misturam as doutrinas, e todo um misticismo em volta de tudo isso é desenvolvido, ensinado e está impregnado na cultura que é passada quando uma população, um povo, não se preocupa em estudar nem suas origens, nem as suas doutrinas religiosas. Portanto, nós estamos aqui fazendo, de certa forma, uma advertência a você que é cristão, que se considera um cristão autêntico. Estuda a palavra de Deus. Conheça a sua história, conheça a origem das coisas. Simplesmente não vá aceitando feriados ou qualquer outra informação sem saber a origem e o significado das coisas. Eu quero trazer para você alguns versículos que eu separei que falam a respeito desse assunto. Anote aí e pesquise na sua Bíblia. Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 10 ao 14. O Salmo 115, no 115, do 4, versículo 4 ao versículo 8, Gálatas 5, 19 e 21 e Romanos 1, 22 e 23. Destes, eu gostaria de ler apenas um, esse aqui que está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao versículo 21. Abra sua Bíblia aí para a gente ler juntos, se você tiver com a sua Bíblia aí aberta, se não, você anota e lê depois. Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, a igreja da Galácia, no capítulo 5, do versículo 19, nós vamos ler o seguinte: quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Isso Paulo dizendo aos Gálatas. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdarão o reino dos céus. Feitiçarias, invocação de demônios, invocação de espíritos, invocação de mortos, agrouro, adivinhação, magia, feitiçaria, bruxaria e idolatria. Todas essas coisas, esses ensinos e essas doutrinas estão dentro, estão enquadradas dentro do capítulo 5, nas obras da carne descritas pelo apóstolo Paulo. Ora, se Paulo fez questão de fazer menção sobre isso, é porque isso é importante. Então, antes de comemorar um feriado, apesar de que quase todo mundo gosta do feriado para descansar, viajar, passear, ficar em casa, mas entenda a razão pela qual o feriado existe e aproveite para dedicar nesse dia uma adoração ao Senhor. Um dia de consagração, de oração, de busca da presença de Deus, de conhecimento, onde você passa o dia lendo a palavra, não só descansando, viajando, passeando, mas faça alguma coisa também nesse sentido. É importante que você saiba que existem centenas, milhares de pessoas que são enganadas todos os dias, porque não conhecem a palavra de Deus. E você precisa fazer a sua parte, você precisa ensinar o Evangelho, você precisa falar a verdade, não tenha medo. A própria Bíblia diz: a quem temeremos?
O que é melhor? Temer ao homem, que só pode matar a carne, o corpo, ou a Deus, que tanto pode condenar o corpo como a alma ao inferno? Tema primeiramente a Deus, faça a sua parte, pregue o Evangelho. Tá bom? Nós terminamos por aqui o estudo sobre o dia 8 de dezembro. Agora você já sabe por que existe esse feriado. É um feriado pagão, é um feriado que é baseado numa mentira, numa ideia errada das Escrituras e que comprovadamente está aqui na Bíblia que não é um feriado real. Pelo menos não dentro da ideologia cristã verdadeira. O próximo estudo nosso vai ser sobre o Natal, e aí nós vamos falar sobre a desmistificação da ideia do Natal. O verdadeiro Natal, a data do nascimento de Jesus, como se deu de verdade, como aconteceu, para que você possa participar e entender e adorar ao nome do Senhor. Deus te abençoe, até o próximo estudo e se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Nós estamos aqui esperando por você. Um abraço.